E aí, pessoal, para nossa última aula dessa disciplina de Fundamentos do Trabalho, Cidadania e Ética, a gente vai pegar e vai dar uma olhadinha agora na parte final, onde a gente fala de ética, a gente fala de moral, a gente fala de outras coisas. Aqui também vai ser uma aula rápida, mas o fundamento dessa aula é bem importante. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui nosso. Até agora a gente falou dessa história do Brasil, onde a gente falou como que aconteceu tudo, o trabalho no Brasil, onde foi criado as leis trabalhistas. Agora vai mudar um pouco o foco. Primeira coisa que muita gente fala de ética e moral, muita gente fala sem saber o que é ética e moral, pensa que é a mesma coisa. Muita gente não sabe nem o que é e não sabe nem o que pensar. Mas a verdade é que ética e moral são coisas bem diferentes. Então, o que você pode entender essa diferença de ética e moral? Você sabe que falta de ética é um motivo que muitas vezes pode dar justa causa num trabalho. Mas falta de moral não existe. Por que falta de ética dá justa causa e falta de moral não? Não existe esse termo falta de moral. Pelo seguinte, existe uma diferença muito grande e muito clara entre as duas. Ética é norma, é regra. Então, se você pensa em ética, você vai pensar numa regra, numa norma. Já se você pensa em moral, é um preceito de cada um. Pode ter 50 pessoas trabalhando na mesma empresa. As 50 pessoas vão seguir a mesma ética para não cair na falta de ética. Mas a moral é o que cada um pensa, é o jeito de entender as coisas de cada um. Então essas 50 pessoas podem ter conceitos morais diferentes. Tá? Então eu coloquei aqui de maneira bem clara isso, pessoal. E espero que vocês não confundam esse tipo de conceito. O que é ética? A ética é o conjunto de protocolos. O que é o conjunto de protocolos? O conjunto de leis, de regras de um lugar. Você pode ter duas escolas, por exemplo, e cada uma ter a sua ética. Quer ver um exemplo fácil de entender isso? Uma escola exige que o professor use um jaleco. A outra escola não exige isso, não existe essa lei. Na outra escola nem jaleco tem. Se o professor vai dar aula sem jaleco na primeira escola, ele está com falta de ética, ele está descumprindo o protocolo da empresa. Agora, se o mesmo professor for na segunda escola, onde não existe jaleco e der aula sem jaleco, não descumpriu regra nenhuma, está tudo bem. Então, ética e moral são coisas diferentes. Ética é a regra. A ética varia de lugar para lugar. A ética numa escola não é igual na outra. A ética numa empresa não é igual a outra. Você pode ter duas empresas de açúcar e álcool, duas empresas de mineração, no qual possuem regras diferentes dessa regra interna da empresa. Então ética, você tem que entender a ética da empresa. Tá? A moral é o entendimento da pessoa sobre alguma coisa, sobre o certo, sobre o errado. Para uma pessoa, quer ver um exemplo, pessoal? Exemplo bem prático. Pode existir uma pessoa que, para ela, é um hábito muito ruim, o hábito de fumar. Para ela esteja tudo bem, acho normal, acho bonito. Ela vai num lugar, está cheio de gente fumando, e para ela vai estar tudo bem. Pode existir outra pessoa que não gosta de cigarro, não gosta de fumaça, então para essa outra pessoa, nesse lugar ela não ia se sentir bem. Na cabeça da primeira pessoa, não tem problema nenhum o pessoal fumar.
Na cabeça da segunda pessoa já está errado o pessoal fumar. Isso ele tem a ver com a moral, com o sentimento da pessoa sobre um determinado situação. Antigamente você não precisava usar cinto de segurança no carro. Eu lembro quando eu era criança, meu avô tinha comprado um Fuk, é um carro bem antigo que hoje não tem mais. Nesse carro tinha um lugarzinho lá atrás que muitas vezes eu e meus irmãos adoravam ir atrás. Se eu fosse sair com meu avô, com a minha mãe, eu já ia para trás lá, era chamado chiqueirinho. Só que naquela época, se o guarda parasse, ele não falava nada, ele podia até achar errado, mas não tinha lei para isso, ou seja, não tinha ética para isso. Mas eu tinha um tio que ele era um pouco meio rigoroso com as coisas. Ele falava não vai ir, é perigoso. Então, pro meu tio, mesmo não tendo essa ética, tinha moral, e na moral dele, no jeito de entender dele, estava errado ir no chiqueirinho, naquela parte de trás do carro. Já para as demais pessoas não estavam nem aí, então ali estava normal. Se bem que o Fusca lá, não sei se tinha algum perigo do pessoal ir lá atrás, porque o carro chegava no máximo uns 60, 70 por hora, não passava disso. O que eu lembro era mais ou menos isso. Mas depois surgiu lei, daí a pessoa tem que ir sentada no banco, tem que ir com cinto de segurança, criança pequena tem que ir naquela cadeirinha. Note que daí saiu daquela parte de moral, que era só o preceito da pessoa, para a lei, para a ética. Muitas vezes, pessoal, essa parte de ética e moral, elas são confundidas, e às vezes até por pressão popular elas acabam batendo de frente com alguns preceitos ali. Eu tenho alguns exemplos aqui, só que eu sei que por uma razão de moral eu não devo ir muito a fundo nessas coisas que acontecem aqui no Brasil, afora. Mas como reflexão, vamos lá. Você está numa lanchonete, certo? E nessa lanchonete existe uma cadeira lá dentro da lanchonete, na parte interna dela, existem algumas mesas para fora. Você pode escolher, até por ser mais fresco lá fora, ou para ver o pessoal passando na rua, resolver ir nessa lanchonete e sentar, lanchar lá numa cadeira lá fora. Só que a lei existe contra o fumo, vamos falar de volta. Você não pode, pela lei, fumar em ambiente fechado, não é permitido pela lei. Se for num lugar, não digo público, é público, uma lanchonete seria um lugar público porque o pessoal pode entrar lá para consumir as coisas. Lá dentro, ninguém pode fumar. Agora, se você for para fora e sentar numa mesa, pode sentar outra pessoa do teu lado lá e essa pessoa pode querer fumar. A lei não vai obrigar essa pessoa de lá fora não fumar. Mas então a ética não está falando isso, mas a moral da pessoa, por mais que ela fume, ela sabe que tem que respeitar os outros. Então ela não vai fumar lá fora, porque pode ir para cima de você a fumaça e isso te incomodar. Entenderam a diferença de ética e moral? Existe também o caso da pessoa amoral. E notem que existe uma relação muito gritante entre amoral e antiética. A pessoa antiética é aquela que descumpre uma regra propositalmente ou não, mas ela sabe que existe a regra e ela está descumprindo a regra. Já a pessoa, essa é antiética. A pessoa amoral é diferente.
a pessoa amoral, ela não entende a regra. Se ela não cumpre a regra é porque ela não entende. Para falar isso, vamos imaginar o seguinte: você vai num banco e nesse banco tem uma salinha reservada onde tem um bebedor com água mineral. Esse bebedor é usado para quem? Pelos funcionários. Então ali seria um lugar restrito aos funcionários. Se uma pessoa que entende isso, tem lá seus 12, 13 anos, entra lá para beber água, ela está sendo antiética, porque no fundo ela sabia que não pode entrar lá para beber água, porque aquela água é só para os funcionários. Já se uma criança de uns 3, 4 anos vai correndo lá, pega um copo de água e bebe aquela água, ela está sendo antiética? Não, ela está sendo amoral. Por que ela está sendo amoral? Porque ela mesma não entende que não podia entrar lá, que tinha essa regra, ela não tem condição de entender isso. Então existe a pessoa antiética, e essa pessoa antiética, dependendo da situação, pode ser punida, e existe a pessoa amoral. A pessoa amoral, ela não pode ser punida pelo fato que ela não tem condições de entender a regra. Então, vamos falar só tipo uma revisão disso. A gente pega aqui ética ligada à regra, moral, valores pessoais do que é certo e é errado. Exemplo 1, pessoal, vamos falar desses exemplos aqui. Eu vou ler e a gente vai falar. Uma pessoa tem um som potente. Conforme a regra de ética, essa lei mudou, eu estou sabendo que hoje já é diferente. Você não pode incomodar o vizinho. Mas até um pouco tempo atrás podia, dependendo do horário. Mas então vamos pensar naquele tempo que era liberado, encher o saco do vizinho, deixar o vizinho louco lá e você não estava nem aí. Quer dizer, você não, a pessoa não estava nem aí. Tinha um amigo, uma vez, é uma coisa engraçada isso, menos para ele, trabalhava com a gente, trabalhou comigo tanto no Senai quanto na UEG, era o Vanderlei, também conhecido como Leu. Uma vez eu fui na casa dele para conversar, e ele veio falar para mim: tá vendo esse som aí? O meu vizinho fica desde as 7 da manhã até as 10 da noite, que ele pode ficar aqui, a gente tem que ficar aguentando isso, não posso ver TV, não posso estudar, não posso trabalhar por causa desse vizinho que não está nem aí. Se você pensar bem, como era permitido até as 10 da noite, naquela época o vizinho não podia ser punido, ele era antimoral, ele não tinha moral, ele estava errado conforme o que a gente pensava, mas não era antiético. Graças a Deus mudaram a lei, e hoje se alguém te encher o saco, chama a polícia e daí a polícia resolve. Então, uma pessoa tem um som potente, conforme a regra de ética da cidade, ela pode ouvir o som até as 10 da noite, às 22. Essa é a ética, então a regra lá é essa, é daquele tempo antigo. Portanto, ela sabe que o som pode incomodar. Pela moral, ela sabe que literalmente não tem o direito de incomodar, ficar incomodando os outros. Então isso aí vai dar moral da pessoa. Aquele meu amigo lá, o vizinho do meu amigo, não tinha moral nenhuma, não tinha preceito moral. Se ele tivesse, ele não estava incomodando ninguém. Agora aqui tem um filme bem bacana. Na verdade, esse filme vale a pena ser assistido, porque é um filme de suspense, que a premissa dele é muito bom. Ele tem, acho que 1, 2, 3, 4, tem uma temporada que está na Prime, tem 2 temporadas da série, chamada A Noite de Crime. É uma das coisas perfeitas para você entender ética e moral, entender essa diferença. A Noite de Crime, ela fala que eles criaram nos Estados Unidos, a história é essa: uma noite que era
era permitido fazer quase tudo. Se você quisesse chegar e bater em alguém, podia. Se quisesse atirar em alguém, podia. Se quisesse assaltar um banco, podia, que não era proibido não tinha ética nenhuma contra isso. Só que era só naquela noite. Então ele especifica muito bem essa diferença de ética e moral. Porque a pessoa que seguisse só a ética, ela não ia querer nem saber. Naquela noite em específico, ela podia sair, matar e não estava nem aí. Não ia ser punida por isso, porque não estava contra a ética. Mas, por outro lado, essa mesma pessoa sabia que isso aí não era certo. Então vem o lado da moral também. Ética versus moral ali. Esse filme eu recomendo, pessoal. Podem assistir o primeiro. O segundo já foi bem mais ou menos. O terceiro bem mais ou menos. O quarto foi meio uma porcaria. E o quinto ficou pior ainda. Mas a série foi boa, as 2 temporadas. Mas lá você vai entender a diferença de ética e moral. Outro filme que eu posso sugerir aqui para vocês, e esse está disponível também na Prime Video, chama O Exame. O Exame é um filme de 2018, se não me engano, onde são alguns candidatos a uma vaga de emprego bem importante, ganhando bem, com bastante responsabilidade, que eles vão ser colocados num lugar lá. E a ideia é a seguinte: a ideia é que esse pessoal chegue e faça um exame, só que ninguém sabia o que era o exame. Recebe uma folha, e se riscasse a folha ia ser eliminado. Daí eles se matam lá dentro tentando descobrir o que era a resposta. Um grande exemplo de ética e moral está nesse filme, O Exame, vale muito a pena. Pessoal, isso aqui eu fiz trabalho em equipe, treinamento aqui. Vocês podem fazer sozinho, você vai fazer e enviar isso no template. Você vai criar uma atividade falando dos direitos trabalhistas. Aqui você não precisa apresentar na sala, mas você só envia atividade. Você deve falar nessa atividade sobre direitos que foram na época do Getúlio Vargas aí. A CLT, férias, 13º salário, demissão sem justa causa, com justa causa e afastamento pelo INSS. Então essa é uma das atividades dessa atividade, tá? A outra, pessoal, qual que vai ser a outra? A outra atividade vai ser um resumo desse vídeo, tá? É isso daí, pessoal.